Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área aí para mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão felizes? Rapaziada, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, clica aqui embaixo ó, no botãozinho vermelho, você não paga nada, se inscreveu, não vai ter cobrança nenhuma, clica no sininho também para o YouTube te avisar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, tá? Deixa aquele like maneiro e siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, ok? Vamos junto, vamos pro vídeo de hoje. Olha, um dia atrás ou 2 dias atrás eu fiz um vídeo falando que o Fluminense precisava de 6 vitórias para chegar à Libertadores. Sapecamos o Flamengo, diminuiu o número de vitórias, agora a gente só precisa de 5 vitórias. Então vamos refazer essa conta, vamos recapitular os jogos que restam ao Fluminense e as vitórias que são possíveis nessas 10 últimas rodadas do segundo turno e do Brasileirão 2020. Tá? Deu sorte. Faltavam 6, agora faltam 5, derrotamos o Flamengo, então a gente vai fazer todas as vezes que tiver rodado, o Fluminense tiver uma vitória, a gente refaz essa conta aqui para a gente chegar, para a gente ter aquela ansiedade maneiríssima de chegar na Libertadores. Show de bola? E depois eu faço uma atualização a vocês sobre a situação do lateral direito Samuel Xavier, que o Fluminense está negociando com ele já está num período aí de pré-contrato. Tem novidade aí sobre o lateral direito Samuel Xavier. Então vamos falar da tabela aqui. O Fluminense todo mundo sabe que o próximo jogo do Fluminense é contra o Corinthians, fora de casa lá em Itaquera. Jogo complicado, mas quem derrotou o Flamengo, esse time estelar do Flamengo, tem plenas condições para chegar em Itaquera e derrotar. Não tem a pressão da torcida corintiana, estádio vazio, então para mim é campo neutro. O Fluminense tem plenas condições, é só acertar na escalação. Já temos uma boa notícia para esse jogo, que é a ausência do Felipe Cardoso. Vai que pinta o John Kennedy aí e acontece com o John Kennedy o que aconteceu com o Evanilson na última rodada do ano de 2019, quando o Evanilson foi lá para Itaquera e meteu 2 golaços. Então, vai que acontece com o John Kennedy isso. O John Kennedy tem que estar nessa relação para esse jogo contra o Corinthians. E após o jogo contra o Corinthians, o Fluminense pega o Sport. Aí o Fluminense tem uma sequência aí de 5 jogos contra times que estão lá no final da tabela, entre o 6º e o 7º último colocado da tabela do Brasileirão. Então são times que estão em situação e lutando para não cair ou já estão na zona de rebaixamento. Então todo cuidado para esses jogos, porque vocês sabem muito bem que o Fluminense complica com o time no fundo da tabela e bate de frente com quem está lá em cima, né? Então todo cuidado é pouco. O próximo jogo após o jogo contra o Corinthians é contra o Sport, 14º colocado. O Fluminense vai jogar contra o Sport, provavelmente no Engenhão, que é o nosso salão de festas. Então vamos estar em casa, mesmo jogando fora do Maracanã, porque o Maracanã vai estar cedido à Conmebol. Então o Sport 14º colocado e o Fluminense precisa vencer esse jogo. Vai jogar em casa e o Sport está no final tá lá embaixo na tabela. Depois do Sport, o Fluminense vai pegar o Coritiba, que é o lanterna do Brasileirão, 20º colocado. Claro, essas colocações que eu vou falar aqui, Sport 14º, Coritiba em 20º, é nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, né? Até enfrentar essas equipes, pode ser que haja alguma alteração na colocação. Nesse momento, o Coritiba é o lanterna do Brasileirão, o Fluminense vai jogar fora de casa contra o lanterna. O Fluminense, se o Fluminense quer ir para uma Libertadores, quer almejar coisas maiores, o Fluminense não pode perder pontos para o lanterna do campeonato. E após o Coritiba tem um clássico regional, o Botafogo numa crise tremenda, jogadores pedindo para ir embora. Botafogo é o vice-lanterna, em 19º lugar. Então o Fluminense, mesmo jogando no Engenhão, na casa do Botafogo, o Fluminense tem que se impor, aproveitar o momento ruim do adversário e vencer essa partida. Após o Botafogo, o Fluminense joga em casa contra o Goiás. Aí o Fluminense retorna ao Maracanã, porque o Maracanã vai ser devolvido ao Fluminense após as finais da Libertadores. Então o jogo contra o Goiás vai ser, se não me engano, dia 2 de fevereiro. O Goiás é o 18º colocado neste momento, então está bem lá embaixo na tabela, na zona de rebaixamento, e é o momento do Fluminense conseguir mais uma vitória aí para se aproximar cada vez mais de uma Libertadores. Em seguida, o Fluminense pega um time também em crise, que está em 16º lugar, que é o Bahia. Mas o Bahia, o Fluminense vai jogar lá em Salvador. Aí tem aquela vantagem que não tem a presença da torcida baiana, mas o terreno o Bahia entende. E é sempre um jogo complicado contra o Bahia fora de casa. Mas o Bahia não está numa fase muito boa, o Fluminense tem plenas condições de vencer esse jogo também. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho na tabela do Fluminense. O Fluminense
Pega o Corinthians, depois pega o Sport, brigando para não cair, o Curitiba, o Botafogo na zona de rebaixamento, o Goiás também na zona de rebaixamento, Bahia. Daí a tabela começa a ficar um pouquinho mais enjoada em termos de colocação, porque o Fluminense vai pegar o Atlético Mineiro no Maracanã, mas nesse momento o Atlético Mineiro é o segundo colocado e está brigando por título, então um jogo enjoado. Depois do Atlético Mineiro, o Fluminense vai pegar o Ceará, e o Ceará jogando fora de casa, tem aquela situação da presença de público, né? Mas o Ceará é o 11º colocado, é um jogo enjoado, principalmente quando joga lá, mesmo com presença ou não de público. Depois o Fluminense tem um outro jogo fora de casa, após o jogo contra o Ceará. Daí, lá do Ceará ele vai viajar para Santos. E vai pegar o Santos, que neste momento o Santos é o 8º colocado do Brasileirão. Está disputando agora nesse momento aí com o Boca Juniors para ver quem vai para a final da Libertadores. Então o Fluminense vai chegar na penúltima rodada, vai enfrentar o Santos, que nesse momento é o 8º colocado, jogando fora de casa. Então dos 3 últimos jogos do Fluminense, antepenúltimo e penúltimo jogo, são 2 jogos fora de casa, Ceará e Santos. Então é bom o Fluminense resolver a sua questão de 5 vitórias para chegar a uma Libertadores bem antes, porque se deixar para essas 3 últimas rodadas a coisa pode complicar. E após o Santos, o Fluminense vai pegar o Fortaleza no Maracanã, jogo importantíssimo. Se faltou vitória para chegar numa Libertadores, é nesse jogo, na última rodada, pegando o Fortaleza, que é o 15º colocado neste momento no Maracanã. Última rodada contra o Fortaleza. Então é isso aí. Então fizemos a recapitulação, aí o que resta para o Fluminense aí nessas 10 últimas rodadas do Brasileirão 2020 para a gente poder chegar na Libertadores. Agora, na minha opinião, desses 10 jogos que restam para o Fluminense tem plenas condições de vencer Sport, Coritiba, Botafogo, Goiás e Bahia. Também acho que o Fluminense tem a oportunidade de vencer o Fortaleza lá na última rodada. São esses jogos, se eu pudesse apostar em vitórias do Fluminense, seriam nesses jogos. Agora vamos falar do Samuel Xavier. O Samuel Xavier, lateral direito do Ceará, está em negociação com o Fluminense. Está muito próximo de fechar, segundo o Netflix. Por quê? Ele aceitou reduzir o tempo de contrato. Ele pediu 3 anos de contrato, o Fluminense ofereceu 2 e ele aceitou os 2 anos de contrato com o Fluminense. Então ele está muito próximo de assinar com o Fluminense. Restando apenas negociação de salário, quanto o Fluminense pode pagar e quanto o jogador quer aceitar, mas segundo o Netflix isso não seria problema. Então Samuel Xavier está muito próximo de ser jogador do Fluminense Futebol Clube. Mas a gente tem um Calegari na lateral direita, que ninguém mexa no Calegari, ou coloca o menino para jogar de volante na equipe tricolor. Show de bola? Melhor do que o Yuri, que o Hudson, o Calegari é. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha com os nossos amigos. Deixa o like, se inscreva. Até o próximo vídeo. Fui!